Olá, meu nome é Cássia Guedes, eu sou hepatologista aqui no Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense e do Hospital Federal dos Servidores do Estado. Essa é uma aula, então, sobre o carcinoma hepatocelular, onde nós vamos falar sobre o estadiamento e o tratamento. Bom, e falando sobre estadiamento do carcinoma hepatocelular, esse é o principal fluxograma, o principal guideline utilizado no mundo, principalmente no Ocidente, que é o Guideline de Barcelona, conhecido como BCLC. E por que esse guideline é tão utilizado e é tão importante? Na verdade, ele traz para a gente uma facilidade que é você levar em consideração características do paciente, características da doença de base, que a maioria dos pacientes tem a cirrose como doença de base, e características do tumor. Então, antes de pensar no tratamento dessa doença, o estadiamento é proposto com o objetivo de entender o paciente, a doença de base e o carcinoma hepatocelular. Então, o primeiro estágio sugerido pelo Guideline de Barcelona, que é o estágio mais precoce, que é o BCLC 0, são pacientes que têm nódulo único, menor ou igual a 2 centímetros, função hepática preservada e um performance status 0, ou seja, um bom estado geral. Então, nesse contexto, o paciente é classificado como um BCLC 0. O estágio A, que é o estágio precoce, então são pacientes que ainda mantêm uma função hepática preservada, um performance status 0 e possuem nódulo único ou 3 nódulos até 3 centímetros. O estágio intermediário, o BCLC-B, são pacientes com tumores multinodulares, normalmente já bilobares, mas que mantêm ainda a função hepática preservada e performance status 0. Seguindo então no Guideline de Barcelona, o estágio avançado, que é o BCLC-C, ele engloba, então, paciente com função hepática preservada, um bom performance status, mas já com doença fora do fígado. Então, aqui nós temos invasão de vasos, invasão portal, doença extrahepática, normalmente metástase para pulmão, osso, adrenal, onde a gente ainda tem um paciente com função hepática preservada e um bom performance status. E o BCLC-D, que é o estágio terminal, infelizmente, é aquele paciente com função hepática comprometida e um performance status já ruim, já mais avançado. Então, uma vez classificado esse paciente de acordo com o estadiamento, o que nós temos de tratamento na parte superior da figura são tratamentos baseados em evidências e a parte inferior da figura, que foi uma atualização do último guideline, nos permite, então, decisões mais individualizadas e nos deixa um pouco mais à vontade de propor um tratamento diferente do que tem na parte superior da figura. E falando, então, dos tratamentos, quando nós temos os estágios mais precoces, o BCLC 0 e A, nós temos as opções de tratamento: ablação por radiofrequência, agora por micro-ondas, a ressecção, o transplante hepático e a alcoolização, que também é um método super acessível, de um custo baixo, muito utilizado principalmente no serviço público. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles para a gente entender quando indicar cada um, em que situação vai ser mais importante um tratamento mais definitivo. O transplante hepático, ele é o tratamento mais curativo, uma vez que ele trata a doença de base e o carcinoma hepatocelular. Então, a melhor opção, a melhor indicação do transplante é aquele paciente que tem uma função hepática comprometida, um CHAD B ou C, ou paciente com hipertensão porta, que já se beneficiaria do transplante e apresenta um carcinoma hepatocelular. Esse tumor ele tem que estar dentro de critério de Milão, ou seja, uma lesão até 5 centímetros ou 3 lesões até 3 centímetros. É o tratamento que oferece uma melhor sobrevida com menor recidiva. Então, essas são informações importantes em que nós vamos considerar mais à frente quando falarmos dos próximos tratamentos. Então, paciente dentro de critério de Milão com função hepática comprometida
sem dúvida nenhuma, é a melhor indicação do transplante hepático. Uma outra possibilidade do transplante hepático em pacientes que estão acima do critério de Milão seria o downstage, onde a gente oferece um tratamento locorregional, uma quimioembolização, por exemplo, e o paciente entra em critério de Milão, e aí sim, a ele pode ser oferecido o transplante hepático. Em relação às terapias ablativas, são tratamentos pouco invasivos, onde a gente pode citar a alcoolização, que foi o primeiro método ablativo desenvolvido, e atualmente nós temos a ablação por radiofrequência e o micro-ondas. Os resultados são muito semelhantes à cirurgia, lembrando que é um método menos invasivo que a cirurgia, principalmente em pacientes com nódulos até 3,5, se for ablação por radiofrequência, até 2, 2,5 para alcoolização, e microwave chega um pouco além disso, talvez até 5 centímetros a gente consiga uma boa área de ablação. Paciente com função hepática preservada, estágios iniciais. O problema da terapia ablativa, da ablação, é a recidiva. Então, os pacientes podem ter uma recidiva muito alta após o tratamento, chegando a 80% em 5 anos. E a gente lembra daqueles dados do transplante em que a recidiva ocorre em 5 anos, em geral entre 8% e 10% desses pacientes. Então, existem alguns fatores de risco que podem aumentar a chance de recidiva, que é o tamanho do nódulo, o número de nódulos, a alfa-fetoproteína e a gravidade da hepatopatia. Então, nós precisamos pensar bem nesses fatores de risco e definir como a ablação, terapia ablativa, a melhor opção para esse paciente. Quando a gente pensa em transplante, e essa é uma atualização agora do guideline europeu, a gente compara muito com ressecção. Então, esse paciente estágio inicial dentro de critério de Milão, a maioria vai se beneficiar tanto da ressecção como do transplante. E esse quadrinho, ele é muito didático para mostrar as vantagens e desvantagens de cada um desses métodos. Então, a cirurgia é um tratamento eletivo, né? Tem vantagens e desvantagens em relação a você, às vezes, precisar fazer um outro tratamento no caso de recidiva da lesão. O transplante tem a desvantagem da imunossupressão, da chance de infecção, da mudança de qualidade de vida após o transplante, mas a maior vantagem é que é um tratamento que cura a doença de base, que cura a cirrose. Seguindo um pouquinho, então, no BCLC, o estágio intermediário, a gente tem como opção, e essa também foi uma atualização da última versão do Guideline de Barcelona. Se o paciente está fora de critério de Milão, mas ele está em um centro em que permite o transplante hepático com critérios expandidos, essa é a melhor opção. A maioria dos pacientes vão ter doenças, vai ter uma doença multinodular, bilobar, com função hepática preservada, onde a principal indicação é a quimioembolização. E a novidade do guideline é que se essa doença é uma doença infiltrativa, difusa, o paciente tem uma carga tumoral muito grande, em que a gente acha que não vai se beneficiar da quimioembolização, nós estamos autorizados a oferecer o tratamento sistêmico para esses pacientes. A quimioembolização, ele é um tratamento que é muito utilizado no câncer de fígado por conta dessa peculiaridade que nós temos na vascularização hepática. Então, a maior parte do parênquima hepática recebe o fluxo pela veia hepática, 80%, e 20% apenas pela artéria hepática. E no tumor acontece o contrário. A nutrição dele é principalmente pela artéria hepática. Então, a quimioembolização nada mais é do que a administração do quimioterápico junto com substâncias que vão obstruir a nutrição do tumor por radiologia intervencionista no vaso que nutre o tumor. Então, a quimioembolização é a quimioterapia mais a embolização, evitando que o tumor receba o suprimento sanguíneo para nutrir. Existem 2 tipos de quimioembolização, a convencional e as micropartículas, que é um tratamento mais moderno.
Apesar dos estudos não terem mostrado uma superioridade de uma em relação à outra, com certeza a quimioembolização com as micropartículas carreadoras de droga são hoje mais utilizadas, com menos efeitos adversos e com uma facilidade realmente do tratamento. Existe também a radioembolização, a embolização sem o quimioterápico, mas são outras modalidades de tratamento dentro do CHC intermediário. Quando a gente fala no grupo do paciente com CHC avançado, que é o BCLC-C, a principal indicação de tratamento é o tratamento sistêmico. E o tratamento sistêmico hoje é um cenário que vem evoluindo muito, que vem crescendo muito, e eu acho esse fluxograma excelente, ele é do guideline americano, agora de 2023, em que ele mostra na parte superior da figura os tratamentos disponíveis em primeira linha e na parte inferior em segunda linha. Então, vamos observar desde lá do início nessa linha do tempo, em 2007, onde a única opção era o sorafenib, um inibidor de tirosina quinase oral, e que era a única opção disponível, que ficou sendo por 10 anos a nossa única opção. Então, de 2007 a 2017, o tratamento era feito apenas com sorafenib. E a gente observa, a partir de 2017, como surgiram várias opções, tanto em primeira como em segunda linha, aprovadas a partir de estudos, né, fase 3, randomizados, duplo cego, controlados. E na parte superior da figura, então, nós temos o lenvatinib, que é um inibidor de tirosina quinase, também uma droga oral, que o estudo foi de não inferioridade em relação ao sorafenib. E a partir de 2020, nós tivemos uma revolução no tratamento sistêmico do carcinoma hepatocelular, com a introdução da imunoterapia nesse cenário avançado. Então, a primeira associação que foi positiva foi o bevacizumab com atezolizumab, seguida durvalumab, tremelimumab, e agora, mais recentemente, nós tivemos um terceiro estudo de imunoterapia positivo, que foi o CheckMate 9DW, aprovando então a associação de nivolumab com tremelimumab. Em segunda linha, nós temos o regorafenib, o ramucirumab e o cabozantinib. Falando então do tratamento em primeira linha do carcinoma hepatocelular, nós temos os inibidores de tirosina quinase, o sorafenib e o lenvatinib. Nós temos uma imunoterapia, que é o atezolizumab, associada a um anti-VEGF, que é o bevacizumab, e a dupla de imunoterapia, o tremelimumab e o durvalumab. E como é que a gente escolhe em primeira linha? A monoterapia com TKI ou a dupla com imunoterapia? Como é que hoje é feita essa escolha? Então, se o paciente não tem contraindicação à imunoterapia e tem acesso a essas drogas, a primeira escolha vai ser a imunoterapia, uma vez que os resultados dos estudos foram superiores comparado com os TKIs. Então, em relação à imunoterapia, atezolizumab, bevacizumab, durvalumab e tremelimumab. Como é que é feita essa escolha? Vamos recordar os estudos pivotais desses medicamentos que deram origem à aprovação dessas drogas. Então, esse foi o Embrave 150, que comparou atezolizumab mais bevacizumab no braço experimental versus sorafenib no braço controle. Esse estudo foi um estudo positivo, o endpoint primário foi atingido, então nós observamos aqui no grupo que utilizou atezolizumab e bevacizumab uma sobrevida global de 19 meses comparado a 13 meses no grupo que utilizou sorafenib. E além dessas taxas além dessa sobrevida global muito alta desse estudo, nós tivemos pela primeira vez taxa de resposta. Então, nós chegamos a ter 30% de taxa de resposta no grupo que utilizou atezolizumab e bevacizumab. O segundo estudo que eu queria falar é o estudo Himalaia. Foi um estudo que comparou durvalumab com tremelimumab no esquema chamado STRIDE versus sorafenib no grupo controle. Esse estudo também foi um estudo positivo. A sobrevida global do grupo do STRIDE foi de 16,4 meses, comparado a 13,8 meses no grupo que utilizou sorafenib.
E nós temos dados atualizados da sobrevida global de 5 anos, né, que 1 em cada 5 pacientes vão estar vivos em 5 anos. Ou seja, é um esquema muito duradouro, com follow-up longo de 5 anos, mostrando uma sobrevida global também em 5 anos nesse grupo de pacientes. E o último estágio, que é o BCL-CD, infelizmente, nós só conseguimos oferecer tratamento paliativo para esse grupo de pacientes. Então, são pacientes normalmente com função hepática comprometida, em que somente o transplante seria o tratamento para esse paciente, caso o tumor esteja dentro de critério de Milão. E para finalizar, eu vou lembrar sempre da importância da abordagem multidisciplinar, onde hoje é impossível tratar o CHC se não for com uma equipe composta por várias especialidades. Hepatologista, oncologista, radiologista, intervencionista, cirurgião, enfermagem, enfim, nós dependemos de uma equipe multidisciplinar. E o que eu gostaria de deixar de mensagem ao final dessa aula é que os desafios são muitos. A jornada do paciente não é uma jornada fácil, a gente tem desafios desde o diagnóstico até o tratamento. Então, eu acho que identificar o paciente de alto risco e que esse paciente faça a vigilância, o rastreamento de forma correta, eu acho que é o nosso maior desafio hoje. Além disso, o paciente precisa ser inserido em um serviço em que a gente consiga confirmar esse diagnóstico com uma tomografia ou uma ressonância e começar o tratamento o mais rápido possível. Feito o diagnóstico, o paciente precisa ser estadiado, então, para que a gente faça o planejamento da linha de cuidados. E hoje, o tratamento vem mudando muito, de forma satisfatória. Então, nós estamos num cenário que é muito gratificante a gente discutir tratamento, tanto em primeira linha como em segunda linha e sequenciamento. Isso vem melhorando muito a sobrevida e a qualidade de vida desses pacientes. Mas uma questão importante também que precisa ser discutida é o acesso dos pacientes a esse tratamento. E eu finalizo falando da importância da abordagem multidisciplinar, permitindo assim que os pacientes tenham os resultados realmente melhores com ganho de sobrevida e qualidade de vida. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada.